Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 1453, very good. Casos surpreendentes que podem acontecer em sua própria casa, por exemplo, ruídos, barulhos, perturbações. Às vezes você está deitado e escuta barulho. O que está acontecendo? E levanta, averiguar, checar, deixa eu conferir. O que está havendo? E não encontra a explicação. Vamos descartar aqui as impressões. Tem pessoas que são impressionáveis. Tem pessoas que ficam impressionadas com coisas. É um barulho físico e ela associa isso a algo espiritual. Mas existe o barulho de natureza espiritual. Allan Kardec, o gênio Allan Kardec, cansou de estudar isso. Estudou essa questão exaustivamente. Inclusive na Revista Espírita de 1858, ele fala de casos surpreendentes. A casa, o barulho constante, objetos que se arrastavam, móveis, louça que se partiam, se quebravam, barulho de instrumentos, ia perceber que aquele instrumento não havia na casa. Então são coisas que nós precisamos avaliar. Muitas vezes está acontecendo barulhos em sua casa e você não tem explicação. É um copo que se quebra sem motivo algum. Eu recebo depoimentos assim, pessoas dizem, Nelson, quebra esse copo em casa e eu não tenho explicação. Assim, sem motivo, sem causa aparente. De repente o copo está lá, ele se parte, ele quebra. O tilintar, aquele barulho, vou ver o que está acontecendo. Eu não, eu escuto passos. Tem pessoas que dizem, eu escuto passos. Eu estou deitado e escuto passos. Inclusive passos do meu avô que já desencarnou, que já morreu, fisicamente falando. Eu escuto os passos como eram os passos dele quando estava aqui entre nós. E às vezes eu levanto para observar o que está acontecendo. Então, o que acontece? Como na sua casa possivelmente há muitas pessoas, há outras pessoas, ou você mesmo, você pode ter um tipo de magnetismo. Esse tipo de magnetismo os espíritos utilizam para que haja manifestações físicas. Inclusive é assunto também do livro dos médiuns. O segundo livro, publicado em 1861, por Kardec. Então você vai observar lá que existem pessoas que são dotadas de um certo magnetismo. Esse magnetismo, ele sai da nossa constituição orgânica. Ele exuda de nós. Ele, digamos, ele nasce do interior das nossas células. Então o que acontece? Esses espíritos, alguns espíritos, usam desse magnetismo para fazerem movimentos de objetos, barulhos, passos, ranger de porta, coisa parecida. Eles fazem isso muito naturalmente, alguns espíritos fazem isso muito naturalmente. E alguém da sua casa ou você é dotado desse magnetismo. As manifestações físicas, elas se dão graças a alguém que tem esse magnetismo em excesso. Então, acaba havendo esse tipo de coisa. Inclusive, você há de ter ouvido falar das irmãs Fox, do caso das irmãs Fox, que elas ouviam barulhos na parede, em Hardsville, né? Elas ouviam barulhos na parede. Por quê? Porque elas tinham essa mediunidade. Então tem pessoas lá, que no caso eram as irmãs, né? Elas tinham esse campo eletromagnético em excesso. Os espíritos usam isso para promover sons. Mas por que isso ocorre? Por que eles querem promover esse som? Ou para pregar peças, para nos assustar, que são espíritos zombeteiros, espíritos descompromissados com a seriedade. Querem fazer isso para nos desestabilizar. Eu li um livro de uma moça, de um casal, que foi morar em uma casa. Eles compraram uma casa, foram lá morar para ter uma vida feliz, uma vida tranquila. Pasmem, quando eles chegam à casa, a moça, ela ficou extremamente impressionada com os corredores da casa, com a escadaria da casa, com os tijolos da casa, a parede. Tinha quadros que ela ficava impressionada. Mandou tirar quadro da parede.
E o espírito que lá estava não gostava deles. O espírito que ali estava viveu naquela casa por muito tempo. O espírito se afeiçoou àquela casa, porque tem espíritos que são assim, eles desencarnam, mas não desencarnam do que deixaram, ficam apegados, desencarnam da matéria, se despojam da matéria, mas ficam esposados das coisas que ficaram. Aí ficam perturbando os herdeiros, perturba filhos, perturba nora, enfim, isso acontece muito, genro, acaba perturbando as pessoas que estão ali. E eles naquela casa não tinham paz, não conseguiam ter paz. E a moça, ela era médium. Ela saía e quando estava voltando, que ela via a casa de longe, já sentia já um mal-estar, um calafrio. Tem pessoas que estão, digamos, vão para algum lugar. Vão, uma festa, um shopping, uma casa espírita também. Enfim, saem. Quando estão chegando perto de suas casas, se sentem mal. Isso quando, por exemplo, alugam uma casa nova, estão numa casa há alguns meses, não entendem o que está acontecendo, são barulhos que sucedem aqui e ali, que acontecem, como se houvessem vozes. Isso tudo são manifestações físicas que precisamos ficar atentos. Allan Kardec estudou muito isso e nos deu grandes alertas. Se você quer expandir o assunto, o Livro dos Médiuns é uma ferramenta extraordinária para você estudar e entender o que está acontecendo. Então, como se livrar disso? Mas o que nós estávamos dizendo, o que eles querem com isso? Primeiro, nos assustar, que no caso dessa moça aí, o espírito queria que eles saíssem da casa. Daí, de tanto fazer preces, orações, tanto preparar o ambiente, a psicosfera, mudar aquilo tudo, eles conseguiram vencer. Então, se você sente esse tipo de coisa, tenha certeza, espíritos querem perturbar você. Porque no plano espiritual existe toda uma categoria de espíritos. Existem espíritos bons, espíritos ruins, espíritos sábios, espíritos ignorantes, espíritos de toda a ordem. Kardec estuda isso na questão 100 do livro dos espíritos. Questão 100 ele explica isso. A hierarquia de espíritos que existe no plano espiritual. Então existem espíritos que querem apenas fomentar o medo, o receio, o pânico, a insegurança nos moradores daquela casa. Ou então às vezes, por exemplo, você vai num lugar, compra um piano. Estou dando um exemplo, compra um piano, um quadro, usado, tá? Usado. Você traz com esse piano, esse quadro, esse objeto, o espírito junto, muitas vezes. Não é via de regra, hein, gente? Não é via de regra. A gente já fala, ih, agora estou perdido, comprei. Não tem nada a ver. Não é via de regra, mas acaba acontecendo. Então o espírito vem, ele fica ali acoplado àquele... André Luiz fala de um caso do espelho, onde uma moça ela fica vidrada no espelho. Isso tudo você sabe, o espírito que está preso ali em aspectos transitórios da vida física. Então, para você se livrar disso tudo, evangelho no lar, oração, prece, procurar harmonizar a sua casa, não falar palavrões, brigar, pensar de maneira elevada em sua casa. Se você está numa casa nova, você sente esse tipo de influência, procurar ficar em paz, procurar ficar na luz, sempre pedir ajuda a Deus, faz uma prece antes de dormir. Tudo isso vai mudando a psicosfera. Se você escuta algum barulho em sua casa, mas não vai se impressionar com barulhos, não, porque tem gente que tem medo das coisas, acha que tudo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu conheço casos assim, casos que o ruído, que o barulho, que o arrastar de móveis, o passo de alguém, ou a respiração ofegante de um... Isso tudo é espiritual. Existe alguém que tem energias, esse magnetismo em excesso, e acaba propiciando aí, inclusive levantamento de objetos, objetos que somem, desaparecem, isso tudo acaba acontecendo, tá bom? Então se você tem isso daí, a oração é prece, porque mistérios, meus irmãos, mistérios força de expressão, porque quando se conhece o que está por detrás do famoso mistério, o mistério deixa de existir e você vê que tudo pertence à lei natural da existência. É que nós não conhecemos e chamamos de mistério um evento determinado. Até então, nós chamávamos de mistério muitas coisas, inclusive o eclipse. Né? O eclipse era dito como era Deus se vingando e é um fenômeno natural. Então, quando você não conhece uma coisa, é mistério.
Isso tudo acontece porque tem alguém com muita energia, pode ser você ou alguém da sua casa, e esses objetos fazem barulho ou se partem, coisa parecida. Necessário muita prece para você vencer isso daí, muita prece, paciência, que você vai ter sucesso, essas coisas vão se acalmar seguramente, ok? Vamos nos manter em paz, em luz, que juntos venceremos. Juntos no nosso canal, e não esquece, man, dá um tapa maroto no like, pá! Very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado.